Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Parreirinha. Segunda-feira, 13 horas aqui no Brasil, estamos aqui, como sempre, toda segunda-feira, para o nosso programa Conexão Novo Mundo. Um programa que traz debates, informações, títulos interessantes para você, empresário do Brasil e do mundo, onde você estiver. Está precisando de algum apoio, não sabe o que fazer, tem dúvidas de alguma coisa? Fale conosco. Venha até aqui, nos ouça toda segunda-feira e, com certeza, o seu negócio vai ter uma estrutura diferente. Você vai ter insights, dicas para desenvolver aquilo que você sabe fazer de melhor. Geralmente, o empreendedor é solitário, sozinho, não sabe o que fazer. Vem aqui com a gente te ajuda, te apoia e faz com que o seu negócio cresça. Afinal de contas, nós estamos aqui de pessoas, para poder ensinar a aprender e desenvolver. Somos a Cooperativa Conexão do Novo Mundo, a pioneira que traz palestrantes no Brasil e no mundo com temas incríveis. E é claro que hoje tem um palestrante que é um grande amigo, já falei várias vezes, eu vou falar de novo, que está aqui dentro do meu coração, a gente se conectou já faz um tempinho, e a partir daí não para mais. Então, com vocês, Chalme Pereira. Olá, vocês estão ouvindo a gente, que está vendo a gente, não sei como é que você está se interagindo com a gente aí, mas que legal. Legal, como a Zuleika falou, a gente faz parte da cooperativa Conexão Novo Mundo, né? E a gente é próximos um dos outros, né? Tanto eu quanto o Zuleika, quanto os outros palestrantes que tem dentro da cooperativa, e no final das contas o que a gente quer é isso, é compartilhar informações, fazer trocas que possam fazer a gente crescer, né? Porque, quer ou não, estou conversando com o Zuleika aqui, eu estou aprendendo, ela está aprendendo comigo, você que está aí do outro lado está aprendendo também, e se você quiser perguntar, a gente também vai aprender, ou se você quiser comentar, a gente também vai aprender. Eu acho que o momento é esse mesmo, a gente fazer compartilhar, né? Aproveitar que o novo mundo está aí para a gente vai aproveitar para fazer conexões desse novo mundo, né? Acho que é o que é legal nessa história. Se você quiser participar, quiser tirar alguma dúvida, vai ser uma pergunta, texto de outros programas, ligue para a gente. Mais 55, porque estamos no Brasil, se você está aí na Europa, no Brasil é o nosso TTI, 55 11 94566-3319. Vou repetir, 55 por ser Brasil, 11 94566-3319. Participe, mande sua mensagem, seu recado, estamos aqui prontos no WhatsApp para poder atender. Está aqui do ladinho da gente. É só mandar mensagem que a gente vai responder para vocês. Bom, Jaume, já que nós estamos aqui, né? Nós dois vamos trocar figurinhas com algo muito especial. Vamos falar de equipe. Opa, equipe, coisa boa. Essas novidades, assim, o Zuleika vem com os temas assim, hoje é equipe, hoje é mente. Vamos embora, vamos nessa. E já, dois aspectos da equipe, tá? Já vou falar que a gente já a equipe quando está presencial, nas nossas atividades presenciais, e hoje a gente sabe que tem muita empresa, eu não vou dizer que são todas, porque nem conheço todas, e nem tenho intenção de conhecer todas, né? Nós temos empresas que estão somente online, e temos empresas que têm o híbrido, uma parte presencial, uma parte online. Então, a gente vai falar da equipe como todo. Como desenvolver, como será que está hoje o relacionamento, quando a gente pensa em desenvolver um trabalho em equipe, e já nesse momento, assim, o mundo de hoje, com tantas informações, com tantas coisas que estão acontecendo por aí, o que você tem aí como experiência para dizer como estão as equipes? Só para a gente começar, só para aquecer os motores. Então, vamos lá. Estava recentemente fazendo um trabalho, tá? E tem uma estatística aí que diz que 70% das equipes no mundo não estão engajadas, tá? Ou seja, só tem 35% de equipes engajadas, né? Então, 70%, não sei se o número exato é 70%, mas assim, é 70%, 72%, 76%, alguma coisa assim. Menos de 70% não é, tá? Mas pode ser no máximo 80%, né? Mas nessa casa aí, estão desengajadas.
Tá? Então, você vê que esse é um número que assusta a gente, né? Ué, mas como é que essas equipes funcionam se elas estão desengajadas? Como é que elas podem ter resultados se elas estão desengajadas, né? Eu acho que essa é uma boa discussão para a gente aqui, né? Se estão desengajadas, tá? Como elas estão trabalhando, né? Como é que elas estão atingindo o resultado? E, assim, eu vejo que o mundo, a gente, Zuleika, a gente passou por algumas mudanças, né? Eu penso muito nisso como um degrau, tá? Não sei se você lembra, lá em 86, você não era nascida, só eu, você não era nascida em 86, né? Pode continuar falando assim que eu vou acreditar, tá? 86 você não era nascida, e tinha assim, eu lembro que eu era, já nessa época eu era gerente, né? E as pessoas, não era gerente, era supervisor, e as pessoas, eu era da área de segurança do trabalho, e as pessoas falavam assim, tem que conscientizar o colaborador. Aí não tinha tantas redes sociais assim, mas o jornal falava em conscientização, todo mundo falava muito em conscientização naquela época, né? E aí, eu entendi porque falava de conscientização, porque falava de uma coisa que era importante para a pessoa. É importante que você esteja consciente. Então, o risco de acidente é importante que você esteja consciente. O cinto de segurança é importante que você esteja consciente para usar. Usar o guarda-chuva na chuva para evitar gripe é importante que você esteja consciente. Então, a gente ficou muito tempo trabalhando ou entendendo ou sabendo de coisas que eram importantes, né? Mas saber que uma coisa é importante nem sempre garante que a gente vai executar essa coisa importante. Tá? Então, assim, o cara sabe que é importante chegar na hora no trabalho, mas ele chega mais tarde. A pessoa sabe que é importante não faltar, mas ele falta. A pessoa sabe que é importante cumprir a meta dela, mas ela não cumpre. Então, assim, a gente pode botar um montão de coisas importantes, né, que o cara é consciente disso, sabe que tem, sabe que existe, sabe que precisa, mas nem sempre isso é algo que ele leva para o dia a dia dele, né? É importante. Pô, isso aqui é importante. Não, é importante eu tratar bem o outro, mas nem sempre eu trato. É importante eu respeitar o outro, mas nem sempre eu respeito. É importante que eu tenha uma comunicação não violenta, mas nem sempre. Né? Então, assim, acho que a gente sabe, todo mundo sabe das coisas que são importantes, né? Eu acho que você concorda comigo. Então, esse é o primeiro degrau. Isso, assim, que eu me lembro dessa época, né? Aí passou-se um tempo e eu até quis fazer um mestrado, né, na época, que era falando sobre comprometimento. Porque a palavra da moda virou comprometimento, né? Você fala, esse cara não é comprometido? Esse cara é comprometido. Não, ele não tem comprometimento nenhum, né? E comprometimento é uma evolução da consciência, né? Eu sei que isso é importante, e eu me comprometo com isso que é importante. Né? Só que o comprometimento também é um lugar meio que aberto, né? Porque eu me comprometo em chegar no horário, porque eu assinei um compromisso. Eu me comprometo a ser fiel no casamento, porque eu assinei um compromisso. Mas nem sempre a gente cumpre o compromisso, né? Então, muita gente fica assim, pô, mas não sei quem não é comprometido. Mas não é comprometido com o quê? Qual o compromisso que ele assumiu? Né? Você sabe qual o compromisso que ele assumiu? Mas ele deveria. Bom, deveria não quer dizer que ele fez, porque ele pode ter dito assim, não, isso aqui eu não vou fazer porque não é do meu compromisso, né? Então, por exemplo, eu trabalhava numa empresa que quando eu fui admitido, eu falei para o diretor de RH assim, eu falei, cara, eu tenho uma empresa externa, então uma vez por semana eu estou fora. Se as pessoas entendiam isso, eu não sei, mas tinha uma vez na semana que eu não ia trabalhar, porque eu tinha um outro compromisso, não aquele compromisso. Tá? Ele aceitou, beleza. Ele poderia ter dito assim, não, não aceito. Mas, compromisso tem a ver com uma obrigação, algo que você se compromete com alguém ou com alguma coisa. Tá? Vou me comprometer em cuidar da minha saúde. Vou me comprometer em... Ok? Tá? Então, assim, mas tanta conscientização, às vezes ela não é efetivamente assumida, assim como compromisso também,
E o compromisso tem um detalhe: eu faço porque eu sou obrigado, porque eu tenho um compromisso com alguém. Aí a coisa evolui para o terceiro degrau, que é o engajamento, que é uma palavra da moda ainda, né? Engajamento, ainda todo mundo fala, não, minha equipe é engajada, minha equipe não é engajada, e eu estou dizendo aqui que 70% das pessoas no mundo, dos trabalhadores no mundo, não são engajados. Tá? Se eu não me engano, essa pesquisa é da Gallup, tá? Eu posso até recolher aqui, mas buscar, mas é isso, 70% dos trabalhadores no mundo não são engajados, né? E aí eu pensei, mas cientes, eles são conscientes, eles são comprometidos, não são engajados. Por quê? Qual a diferença entre ser comprometido e engajado? Exatamente por fazer de boa vontade. Tá? Comprometimento eu faço porque eu assumi o compromisso com o Zuleika. Tá? Engajado, eu faço porque eu gosto de fazer isso, então estou aqui engajado. Por exemplo, eu assumi um compromisso, eu sou consciente que é importante, eu assumi o compromisso de toda segunda-feira estar aqui e eu faço isso feliz. Tá? Então, esses degraus não sei, são importantes para que a gente possa se sentir mais satisfeito no trabalho ou não. Então, assim, quando diz 70% não estão engajados, quer dizer assim, eles podem estar fazendo as coisas, mas muito mais pelo compromisso que eles têm do que pela felicidade que eles têm em fazer essa coisa. E para terminar, meu discurso aqui, quase uma palestra, né? Que tem um quarto degrau aqui que se chama inspiração. Tá? E aí, essa é a palavra que está vindo no momento. Você já começa a ouvir muito falar assim, líderes inspirados, equipes inspiradas, pessoas inspiradas. O que é um líder, uma equipe, o que são pessoas inspiradas? É o quarto degrauzinho. São pessoas que sabem que a coisa que é importante, assumiram o compromisso com ela, fazem de boa vontade, só que fazer de boa vontade, muitas vezes ainda é pouco, porque eu posso fazer o almoço da minha casa ou limpar a casa de boa vontade, que eu quero ajudar minha esposa. Mas será que eu estou inspirando meus filhos a fazerem isso? Será que eu estou inspirando os meus amigos a fazerem isso? Será que eu estou inspirando os meus colegas a fazerem isso? Então, assim, esse cara que as empresas vão buscar, que é o que trabalha em equipe, o que lidera, é essa pessoa que, além de fazer, de saber que é importante, além de se comprometer, ele faz de boa vontade e ele ainda consegue inspirar as pessoas à volta dele. Porque eu quero ser igual esse cara faz isso, eu quero fazer o que ele faz, eu quero estar no mesmo nível dele. É isso. Falei pra caramba, Azul. Muito bom. E eu vou seguir essa sua linha para falar dessas estatísticas que você está comentando, quando a gente fala de sonho e de individual. Sonho que a gente tem quando é criança, os nossos objetivos, nossas metas, não importa o nome que a gente vai estar, tá? O sonho grande, o sonho pequeno, o sonho médio, não importa. Por que a gente, quando tem um sonho, a maioria das pessoas não concretizam? Muita gente fala que é por causa de dinheiro. Dinheiro é só a quarta opção. A primeira opção é exatamente isso que você falou, não a inspiração, mas o engajamento. A gente tem um sonho e a gente não se encaixa com esse sonho. E o que acontece quando você não se encaixa? O sonho vai, vira ano, chega começo no final do ano, né? Do dia 31, dia 1º, não, esse é meu sonho desse ano. Chega no outro ano, esse continua aceito, não muda. Por que não muda? Porque não é conquistado. E por que não conquista? Porque não tem engajamento. Então, se individualmente nós já temos esse problema, imagina quando a gente fala de trabalho de equipe, né? Que vai ter a inspiração de outras pessoas que criaram a empresa. Eu vou parar um pouquinho aqui. Quando a gente fala de engajamento de sonho, o primeiro motivo é esse: você não se engaja com o seu sonho. Qualquer coisa vira propósito para você não fazer, vira desculpa, tá? E eu tenho... Pode falar. Não, exatamente, eu falei exatamente. Tem uma frase que eu vi que eu gosto muito, que fala assim, não é culpa e nem desculpa, né? Não tem nem culpa nem desculpa. Quando você tem a consciência, que é o que você falou, que a gente precisa ter consciência daquilo que a gente está fazendo, se a gente tem clareza no que a gente quer do nosso sonho, você não vai se sentir culpado porque você não fez. Porque você não fez, porque você não fez, não adianta ficar sentindo culpado e só vai piorar a situação. Mas também que, por não ter feito, não é uma desculpa você não começar a fazer. Todo momento é o momento de você iniciar, que tá aí vem o autoconhecimento, tá? Para a gente poder saber como que a gente vai fazer.
O terceiro, então, primeiro é o engajamento. Sim. O segundo é a culpa e a desculpa, né? E a terceira coisa é falta de apoio. Porque vão ter aquelas pessoas que vão estar falando, não, besteira, que sonho é esse, que é ridículo, que não sei o quê, que não sei o que lá, como que você vai fazer? E daí você acaba ouvindo os outros e não a si mesmo. E o quarto motivo pelo qual você não abre sua empresa, que você não vai viajar, que você é o dinheiro. Então, é só o quarto. Se você consegue perceber que você está engajada com o seu sonho, as coisas começam a fluir, a realizar, a fazer de uma forma que você nem espera. E quando a gente fala de engajamento, e quando a gente foca, né, daí tem a ver com foco, o foco do engajamento naquilo que você quer, e eu estou falando de pessoa individual, porque eu já estou entrando aqui na questão da equipe que o João me falou, as coisas vêm para você de uma forma assim inesperada. Você não está pensando no assunto, mas você sabe qual é o seu foco, você não tem distração. Aparece alguém que vai te dar uma opinião, que vai te trazer algo que você precisa, vai aparecer assim na sua frente. Você está andando na rua, aparece uma frase, Resposta, aparece... né? Daí você vai ter a percepção de tudo aquilo que você está falando, está querendo, né? E a partir daí você faz. E se individualmente nós já somos essas pessoas que temos a capacidade de fugir dos nossos sonhos, de esquecer os nossos sonhos, de não dar conta, de não prestar atenção, de colocar um monte de distração, imagine nós trabalhando em equipe. Não importa o tamanho da equipe, tá? Se são 2 pessoas, já começa a criar uma equipe, mas são 3, se são 5, se são 20, se são 30. Se você não tem, não consegue o engajamento dessas pessoas, como é que a empresa vai conseguir atingir seus objetivos? Eu gosto muito que todo mundo comenta sobre, eu nunca fui na NASA, mas quem já foi, ou nas redes sociais a gente ouve falar, que quando tem uma figura de uma abelha, né, enorme, já ouviu falar disso, né, Chão? Que tem a figura da abelha e que a abelha, ela tem tudo para não voar, e, no entanto, ela voa porque ela não fica ouvindo aquilo. A história do sapo que está dentro da panela, que também ele pula, 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 e está quentinho tal, aquele que pulou sobreviveu, aquele que ficou lá foi cozido. Então, aonde que você vai ficar ouvindo, né? E tem até aquela outra do sapo também, né? Acho que é sapo também que fala que você não vai conseguir, ele vai lá e pulou. Por que ele pulou? Porque era surdo e não ouviu nada. Então, tudo isso, a gente pensa nisso tudo, a gente fez panorama geral, mas para pensar assim, trabalho de equipe primeiro começa com cada indivíduo. E se esse indivíduo, ele vai ter duas maneiras, ou ele vai trabalhar para crescer a equipe, ou ele vai atrapalhar a equipe, tá? Então, um ou outro. Quando a gente fala assim, mas tem aquele que fica no meio do caminho, que não anda nem desanda, pode ter certeza que ele tem um lado. Eu acho que ele não fica ali só. Ele pode estar aí. Você pode não ter percebido qual que é o lado dele, mas que ele tem uma intenção. Com certeza. E quando a gente fala de trabalho de equipe, a gente vai ter muita questão de interpretar o líder, o que ele vai conseguir fazer com isso, como que ele vai identificar cada uma dessas coisas, né? E aí que vai entrar três letrinhas que a gente gosta muito de falar, que é a tal da PNL, né? Como que você faz a programação para ajudar a neurolinguística, para ajudar essa equipe a trabalhar. Pode ser por aí para a gente continuar, Marcelo? Pode ser por aí sim. Deixa eu só trazer uma coisinha antes do Hans Charan, né? Hans Charan é um dos maiores consultores da atualidade. Ele fala assim, por que as pessoas não fazem o que precisa fazer? E aquilo me intrigou muito, né? Eu falei, caramba, isso eu quero saber, quero aprender isso, né? E eu acho que isso serve para a gente quando está em equipe, né? Por que seu filho não faz o que ele precisa fazer? Por que seus amigos não fazem aquilo? Por que você não faz aquilo que precisa fazer? Né? E ele traz assim, no ambiente organizacional, ele fala assim, uma coisa o cara não quer. Se ele não quiser fazer, você pode insistir, virar o mundo, né? E esse cara não vai fazer, porque ele não quer fazer, ele não se sente bem fazendo aquilo, vai contra o valor dele, não sei o que, não vai fazer, vai chamado. Aí tem um outro lado, que ele não faz porque ele não sabe. Então, cara, se ele não sabe, ele precisa de um modelo.
tá? Então, assim, qual é o modelo que a gente vai mostrar para o outro fazer? Isso parece uma coisa assim muito bobinha, tá? Mas a pessoa que trabalhava comigo era analista de recursos humanos. E eu uma vez pedi para ela assim, Laura, o nome dela, eu falei, Laura, você sabe levantamento de necessidades de treinamento, não sabe o que é? Você consegue preparar um para a gente? Para a gente poder criar um dentro da empresa? E eu esperei um mês, Laura me entregou. E Laura, como é que está o levantamento? Não, estou fazendo. 2 meses, Laura me entregou. No terceiro mês, apertei Laura de novo e ela veio. Um levantamento de necessidade de treinamento, não tinha nada a ver com levantamento de necessidade de treinamento. Tinha a ver com lista de treinamento, tinha a ver com um montão de coisa, né? Mas com levantamento de necessidade não tinha. Aí eu falei, não, Laura, peraí, vem cá. É assim que eu quero. Fiz um modelinho para ela, rapidinho, Laura foi lá, fez e trouxe. Então, assim, muitas vezes ela não quer. O caso dela não é que ela não queria, é porque ela não sabia. E quando você não sabe, aí para você liderar uma equipe, para você desenvolver uma equipe, você precisa ter um modelo. Tá? Porque nem todo mundo consegue tirar tudo do nada, né? E às vezes a pessoa não tem cultura, a gente depende, aí é um pouco de PNL nisso, né? Às vezes a gente depende de memórias, né? A gente vive pensando em memórias, né? Lembrando de coisas, né? Então, assim, na PNL tem uma coisinha que é muito legal, que eu gosto muito, está aqui em cima, né? Que são as nossas imagens, né? Então, ó, tem um lado que eu lembro e tem outro lado que eu crio, né? Então, se eu virasse para a Zuleika aqui agora, já falei isso, mas não sei, né? Vamos ver. Zuleika, onde é que você passou ontem? Onde é que você estava ontem à tarde? Ontem à tarde estava na minha casa. Ó, pois E eu então, disse onde à tarde. Zuleika mexeu com os olhos para a direita embaixo. Ela não foi lá em cima buscar uma imagem, mas ela foi lá embaixo buscar um sentimento. O sentimento de ficar em casa foi mais forte do que a imagem. Você lembra a roupa que você estava ontem, Zuleika? Lembro. Qual era a roupa? Eu adoro blusa azul. Eu estava com uma blusa parecida com essa, só que era um tom mais clarinho, Tá tá? vendo? Estava com uma calça jeans. E essa blusa de frio eu estava ontem também com ela. Porque estava aqui em São Paulo, está muito frio. Ficou congelada, estou aqui toda cobertinha. Então, legal, isso. Você está vendo que Zuleika continua olhando na direção horizontal ou para baixo, porque o sentimento para ela, o sinestésico para ela é muito forte, né? Ah, mas como é que você sabe que o sinestésico para a Zuleika é muito forte? Primeiro, pelo tom de voz dela. Porque o tom de voz dela é um tom macio, não é um tom agressivo. Né? Isso tem a ver com pessoas que têm a parte sinestésica muito forte. Segundo, a Zuleika não é uma pessoa que fala alto, movimenta os braços. Não, a Zuleika tem os gestos mais comedidos. Né? Então, assim, a Zuleika tem vários sinais de que ela é sinestésica. Mas se eu perguntasse, para adiantar um pouquinho o processo, para um visual, né? O que ele estava vestindo ontem, ele naturalmente ia fazer isso aqui, ó. O olho ou para a direita ou para a esquerda, porque ele ia tentar lembrar. Quando alguém te faz uma pergunta, normalmente você vai para cima. Tá? Por quê? Porque você está recobrando uma imagem. E quando Zuleika olhou para baixo, ela estava recobrando também uma imagem, um sentimento. Porque tanto sentimento quanto som, quanto imagem, eles se traduzem para a gente em imagem, a gente vê. É como se a gente visse o som, como a gente visse o sentimento, como a gente visse as coisas, né? Então, eles traduzem assim. E por que eu entrei nisso mesmo? Porque eu estava falando que precisa de modelo. Então, ó, muitas vezes é legal que a gente vá lá na pessoa e procure um modelo que ela já existe, que já existe na cabeça dela. Olha, eu queria isso como se fosse um guarda-chuva. Deu o modelo para ela. Olha, eu queria isso em colunas, umas 20 colunas, umas 30 linhas, que tivesse todos os carros, não sei o quê. Já dei um modelo para ela. Mas eu não falei nada disso, falei LNT. Ela não tinha nenhum modelo na cabeça, ela ficou maluca. Tá? E ela encontrou modelos, encontrou outros modelos que não era o que eu queria, porque eu também não disse. Então, ó, comunicação, clareza na comunicação na hora dela faz falta. Então, ó, segundo o Xará, ou não faz porque não quer, ou não faz porque tem modelo,
ou não faz porque não tem um processo. E aí você vai perguntar assim, mas se tiver um processo, você faz. Ó, qual é o processo para a gente entrar na Rádio Barreirinha? Então, Zuleika manda o convite, Zuleika diz a hora, o tempo, a gente acessa o convite, entra, a gente conversa uns 5 minutinhos antes, ela abre o programa, então a gente sabe o processo. A primeira vez que eu vim na rádio aqui, fiquei meio maluca, não conhecia o processo ainda, apesar dela falar. Hoje, eu tenho um processo na minha cabeça. Então, assim, está muito mais tranquilo de fazer. Tá? E a quarta coisa que o Acharan fala é falta gerenciamento, né? Ou microgerenciamento. Eu sei que microgerenciamento não é uma coisa muito adequada nos dias de hoje, né? A gente foge um pouquinho disso. Mas uma pessoa que está iniciando num trabalho, muitas vezes ela precisa ser dirigida, ela precisa ser microgerenciada, porque senão ela não vai saber fazer. Tá? Ela pode esquecer uma das fases do processo, ela pode não lembrar de uma parte no modelo. Tá? Então, muitas vezes, você precisa gerenciar um pouco mais de perto para que ela possa se sentir mais segura e executando o trabalho que ela precisa fazer. Tá? Mas aí vamos voltar para a PNL. Não sei se o Leite quer falar alguma coisa sobre isso primeiro, antes da gente avançar na PNL. Só deixar assim bem claro que não importa o que você faça, se é individual, se é na empresa, se é em grupo, tem que ter planejamento. Sem planejamento, a gente volta, cada um não saber para onde vai chegar, e qualquer lugar que chegar tá bom, né? Quando a gente tem a música do Zeca Pacotinho, deixa a vida me levar, é que levar para onde ele quer, não importa, a vida não vai te levar. Enquanto você quer que realmente a coisa saia do jeito que você está planejando, eu costumo dizer muito que isso é o tal do livre-arbítrio. Nós podemos decidir o que a gente quer. Se vai fazer do jeito que o que aconteceu, aconteceu, se você é levada pelos acontecimentos, né, pelos fatos, ou se você se prepara para, e aí você vai ter um planejamento, você sabe qual é o caminho, aonde você quer chegar, sua jornada deixa de ser tão inesperada, imprevisível, e sim uma coordenada, uma organização, uma gestão dentro da sua própria vida. Perfeito. Muito bom. Bora para o PNL agora? Bora para o PNL. A Zuleika está desafiando a gente para a PNL, eu vou, então, dar duas coisas nessa conversa nossa, duas. Uma delas é PNL. Tá? E por que a gente fala de PNL no processo de liderar a equipe? É porque todos nós, né, temos experiências, temos vivências que estão guardadas, né, ou nas nossas imagens, ou nos nossos sonhos, ou nos nossos sentimentos. Todos nós temos essas imagens, né? E, naturalmente, quando você vai gerenciar uma equipe, uma das razões para você gerenciar bem é saber exatamente, um dos pontos é qual o canal de comunicação dessa pessoa. Porque se eu tiver, imagina, eu tenho 3 pessoas, um é auditivo, um é sinestésico e o outro é visual. São os 3 canais mais comuns, né, como o ser humano se comunica com o mundo. Auditivo, som. Visual, ver. E sinestésico envolve o paladar, envolve o olfato e envolve o tato, ou as sensações, né? O frio, o quente. Né? Então, assim, são as formas como a gente se comunica aí com o mundo. A gente falou isso em outro momento, né? Mas aí você tem esse ponto. Quando eu tenho uma equipe, eu preciso saber se minha equipe, eu tenho mais gente visual, mais gente auditiva ou mais gente sinestésica. Porque se eu falar, e se eu sou uma pessoa visual, e eu sou uma pessoa visual, se eu falar do jeito que o visual fala, quem vai entender é a pessoa que é visual. Perdão, gente. O auditivo e o sinestésico, ele não vai entender o que a gente está falando, infelizmente. Tá? Aí você deve estar pensando, como que o cara não vai entender? Porque ele vai desligar.
É como se ele bloqueasse. Lembra que a Zuleika falou ainda há pouco sobre você sair em algum lugar e você ver coisas que você não via? Ela trouxe um exemplo, estou tentando lembrar qual é o exemplo que ela trouxe. Não, não fiz específico, só falei que quando você está focado em alguma coisa, de repente Isso, começa a... isso, focado. E essa palavra é importante para aqui, tá? Porque, na verdade, o nosso cérebro, ele funciona, pelo menos, de acordo com três filtros que existem, tá? Um é o filtro da omissão. Por que filtro da omissão? Porque quando eu sou focado em uma coisa, eu deixo de ver todas as outras. Então, eu sou focado, por exemplo, em carro, eu não vou olhar muito para a moto, tá ali, eu vou ver a moto, vou ver, mas se parecer um carro, eu já estou atento, né? A cor do carro, não sei o quê. Se eu sou focado em... Minha mulher ficou grávida, e eu estou focado no bebê, né? Eu vou ver muito carrinho de bebê, eu vou ver muita mulher grávida, coisa que eu não estava vendo. Por quê? Porque meu cérebro é seletivo. Ele vai olhar para onde eu mandar ele olhar. Então, olha que aprendizado legal para a equipe, né? Sua equipe vai olhar para onde você mandar ela olhar. Se você mandar ela olhar para um determinado lugar, ela vai olhar, mas você precisa é, mandar ela olhar para lá, mas mandar de acordo com um canal de comunicação. Porque se eu virar para o auditivo, gente, se eu não estiver sendo claro, Zé, que você me interrompe, tá? Se eu falar para o auditivo assim, olhe para aquele som que está, olhe para aquele barulho que está ali naquela janela. Ele não vai olhar, porque ele vai ouvir o barulho. Se eu falar, olhe para aquele barulho que está naquela janela, ele não vai. Porque ele é auditivo, ele vai se comunicar com palavras auditivas. Olhar é uma palavra sinestésica. O que são palavras sinestésicas? Olha, perdão, palavra visual. Forma, é redondo, é quadrado, é triangular, cores, é vermelho, é azul, é verde, porque essas palavras são visuais, é brilhante, é escuro, ok? Então, assim, se eu estou falando com gente visual, eu tenho que falar essas palavras. A gente chama isso de predicados nominais, né? Eu tenho que usar esses predicados. Se eu estiver falando com um cara que é auditivo, não adianta eu falar é vermelho, é azul, é roxo, não. Eu tenho que falar assim, olha, é alto, agride minha percepção, não consigo entender, não entendo ou entendo. Eu tenho que usar palavras que são auditivas. É, o som está alto, está baixo, está rápido, o som está rápido, o som está lento. Eu tenho que usar predicados que sejam auditivos para que esse cara me entender. E se eu falar com sinestésico, eu tenho que falar com predicados sinestésicos. Eu tenho que falar, pô, é doce, é amargo, é frio, é quente, confortável. Você lembra quando a Zuleika falou da roupinha dela, do azul? É confortável. Né? Ela está usando predicados sinestésicos. Então, assim, aí você começa a perceber assim, pô, essa pessoa é sinestésica. Então, para eu conseguir entrar no mundo dela, porque ela tem um mundo, é como se fosse uma trilha, como se fosse um caminho. Se eu, com o sinestésico, eu falar em termos auditivos, ela está andando numa estrada, eu em outra. Pode ser que a gente não se encontre. A gente vai falar e a gente não vai se entender. Agora, se eu saio do meu caminho, vou no caminho dele, na pista dele, no mundo dele, ele começa a entender. Porque o mundo dele é som. O mundo dele é entendimento. O mundo dele e o mundo do outro, não. Tá? Então, assim, para o sinestésico, eu falo das sensações. Ok? Sei se ajudei aí um pouquinho para a gente entender. Tem um conjunto de palavras, se você for na internet e dar um Googada aí, você vai ver assim, me dá os predicados visuais, me dá os predicados auditivos, me dá os predicados sinestésicos, e vai trazer um montão de frases para você. Tá?
E aí você pode ir trabalhando com a sua equipe desse jeito. Eu costumo escrever, né? E dentro do meu texto, e aí vem um segredo bacana, às vezes eu escrevo para uma pessoa que é auditiva, sinestésica e visual. E aí, como é que eu faço? Eu tenho que usar os 3 exemplos. Por exemplo, veja as cores daquele passarinho na árvore. O canto dele cria uma harmonia gostosa, faz com que a gente se sinta bem, se sinta feliz, porque quando ele canta, parece que o mundo fica mais vibrante. Eu falei do passarinho usando os três componentes, o visual, auditivo e sinestésico. E assim eu deveria falar com todos com a minha equipe, se eu tiver na equipe gente diferente. Foi isso? Pô, e aí já vou pegar o canto de novo. É isso que é muito bom. Equipe diferente. Gente, imagina que você está numa empresa que você tenha todo mundo visual. Isso é bom? Se você tiver uma equipe totalmente auditiva, o ideal, quando a gente fala de PNL, é a gente ter variedade dentro da equipe. Por quê? Porque cada um vai ter um foco, cada um vai mostrar um caminho diferente, cada um vai ter uma percepção diferente e você vai ter um resultado melhor do que se fosse olhando só para um lado. É a tal questão, né, Chalme, quando a gente fala de PNL, e você acertou o seu sinistro. Sabe por que eu lembrei? Eu até abri um sorriso? Vou te contar por que quando foi. Porque eu estava viajando, eu voltei no sábado, e daí no domingo eu estava curtindo a casa, e na hora que você perguntou onde que eu estava, na hora eu lembrei que eu estava assistindo televisão, assistindo filme que eu já assisti um monte de vezes, sabe, só para relaxar, maridão do lado, e ali fiquei, nossa, foi muito legal ter assistido esse filme, e na hora que você me lembrou, me remeteu o momento que eu fiquei com essa roupa que eu falei o dia inteiro, mas me remeteu o sentimento daquela hora de falar, ai, como seria bom eu estar agora debaixo das cobertas de novo, tá no entretom, de novo, agora com esse frio que eu tô, e com aí eu bati o olho, gente, eu tô com azul de novo. Então, essa sou eu, e isso que faz a diferença. É Quando isso. você acertou assim, pum, você já me conhece? Enquanto a gente... Quer falar alguma coisa? Não, é por isso, é porque como eu conheço você, eu já vi você, inclusive, em apresentações, né? Assim, o seu jeito é muito do sinestésico. Posso estar enganado, mas é muito sinestésico, né? É muito de alguém que fala com sentimento, fala usando palavras sinestésicas, entende o mundo como um lugar confortável, entende a família, tudo isso. E se algo sai fora do sinestésico para você, você tem que se adaptar. Você tem que se mexer para poder se adaptar e entender isso. Legal. É isso. Tá. E quando a gente pensa em trabalho de equipe, assim, no mundo de hoje, claro que deve ter, como eu costumo falar, né? Sempre, a gente nunca sabe, a gente acredita que não, mas deve ter pessoas que vivessem mais isoladas. A gente está em sociedade, é muito difícil a gente encontrar alguém que não vai ter outra pessoa por perto, outra pessoa que vai estar ajudando, não que seja uma pessoa só, sempre vai ter alguém que a gente vai ter que ter em equipe. Fala. Nem que seja um inimigo, né? Mas tem que estar por perto. E quando a gente começa a entender que a equipe, ela precisa ter engajamento, o engajamento se deve, eu vou usar um termo que eu gosto muito quando a gente fala de acolhimento, porque seja lá, a equipe ou já está formada, ela está se formando, as pessoas não se conhecem, elas precisam ser acolhidas uma com a outra. E quando consegue isso de uma forma natural, com que cada um está preocupado, nossa, eu estou nesse momento e como que eu faço? Aí vem a questão da família, a grande diferença da família e da empresa. A família, família, empresa e amigos, tá? Vai ser a diferença dos 3. A família, a gente nasce na família e ponto. Não é uma escolha nossa, eu quero nascer nessa ou naquela família. Nós nascemos e ponto final. E ali a gente vai se adaptar, e aí tem 2 questões, né? Ou o bebê se adapta à família, a família se adapta ao bebê. Aí não vou nem discutir, mas vai discutir. Aí depois a gente vai crescendo, a gente vai para a escola. Na escola, geralmente, também não somos nós que escolhemos, são os nossos responsáveis, pais, mães, tios, avós, quem for, que escolhe qual é a escola que nós estaremos. Mas a partir que a gente entra ali com o pessoal tudo da mesma idade,
nós vamos começar a ter escolha, se eu quero estar nesse grupo ou não, se eu me estou gostando desse grupo, se eu estou me adaptando ou não nesse grupo. E aí, de novo, dependendo do que você tem como referencial, você vai perceber aquilo que está acontecendo. Daí, se você lembrar, quanto no tempo lá de criança, ou você fica quieto, observa tudo, porque você está ouvindo, está tentando entender onde você vai entrar, ou você vai ficar atento, observando tudo que está acontecendo, e aí a questão de cor, de roupa, nossa, ela está com uma cor igual à minha, deixa eu me aproximar dela, tá? Ou você vai perceber o sentimento, e daí vai checar falando, ou querendo tocar, querendo dar a mão, cumprimentando com um beijinho, né? Cada um vai ter o seu toque especial dentro das suas características. Mas até aí é convivência. É como você vai conviver, que você vai estar naquele ambiente, o que você vai estar ali fazendo, você vai iniciar usando toda a sua personalidade. Daqui a pouco você vai tomar consciência do que, olha, eu preciso fazer um trabalho em grupo. Quem eu quero no meu grupo? Repare que as suas escolhas já vão estar em sintonia com aquilo que você pensa. Mesmo quando criança, mesmo que você não saiba nada de PNL, nunca ouviu falar, mas a aproximação vai ocorrer naturalmente, com aquele detalhe que para você tem significado para outra pessoa também. E aí começa a ter a responsabilidade do comprometimento, né? Olha, eu preciso entregar o trabalho, eu vou fazer, não vou fazer, eu vou colar, não vou fazer nada, eu vou chegar em cima da hora. Gente, põe meu nome aí no grupo. Isso faz parte das nossas conquistas, do nosso jeito. E o detalhe, quando a gente está na escola, é muito comum a gente ver isso, e está tudo bem. Quando a gente vai para a empresa, continua fazendo a mesma coisa, só que aí não está tudo bem. Verdade. O outro está trabalhando mais que o outro, ele está criando a mesma coisa que eu. Não quero ele aqui dentro da minha equipe. Só que foi uma empresa que contratou, não é a gente que vai escolher como na escola. E aí começam os grandes conflitos que a gente tem na equipe, né? Por que eu fiz mais do que o outro? E aí, como que a liderança vai resolver essa questão? Porque vai ter aquele que vai fazer mais, porque gosta de trabalhar, porque está engajado e quer ver o resultado. Vai ter aquele que vai trabalhar menos, porque só está ali pelo salário, não quer saber de mais nada. E tudo isso, até onde aquele que faz pouco vai influenciar aquele que faz muito, ou aquele que faz muito vai influenciar aquele que faz pouco. É claro que a gente vai falar em equilíbrio aqui, que é o ideal de toda equipe. Mas a equipe ideal, gente, que vai ser perfeita, que tudo está equilibrado, não existe. Se existe ou não. Esquece, não tem como. Somos seres humanos e cada um com seus diferenciais, né? Mas pode viver no equilíbrio ideal por uns dias. Depois acaba. Mesmo assim, vai ser uns dias sofridos, viu? Porque alguém ali vai estar tentando tapear. E o que vai influenciar mesmo nesse processo todo é o autoconhecimento para você ter a sua inteligência emocional equilibrado com as suas habilidades e competências para desenvolver o trabalho. Aquelas balanças de advogado, né? Uhum. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. As ondas do mar, até que você chegue ali num espaço confortável. Mas é muito bom trabalhar com pessoas. Tem gente que não gosta de trabalhar com pessoas. Será? Eu acho que quem falar isso, eu acho que é porque não está com a pessoa que queria estar do seu lado. Não pode. Porque se tiver na turma que ele quer, vai gostar. Só acho. Não, é porque, de certa forma, tem gente que gosta de trabalhar sozinho, né? Não quer dizer que ele não goste de pessoas, mas ele gosta de trabalhar sozinho, né? Mas aí, esse é até um tema que eu ia falar, quando você falou, vamos falar de PNL, eu falei, bom, tem um segundo tema que a gente tem que falar, depois de falar de PNL, é falar sobre perfil comportamental. Porque acho que essas coisas se juntam, entendeu? Sim. Porque você tem o lado da PNL, né, que, no final das contas, não deixa de ser um perfil também, né, porque você está sabendo quais são as preferências de comunicação do cara, que ele se fala. Outra coisa da PNL importante é sobre a aprendizagem, né? Porque a gente aprende também por um determinado canal. Eu, por exemplo, eu aprendo vendo. Se você me perguntar o endereço da minha casa, eu não sei. Não sei.
Eu vou no banco, vou no cartório, vou no onde quer que seja, no advogado, no juiz. Onde você mora? Peraí, não sei, tem que ver, que eu nunca sei meu endereço. Nunca sei, né? Mas eu sei chegar em casa. Né? Por que eu sei chegar em casa? Porque eu já tenho o meu mapinha de chegar em casa mentalmente. E assim como todos nós temos nosso mapa mental de chegar em casa. Né? Mas eu sou muito dependente do visual. Né? Às vezes você vai me perguntar uma coisa e eu vou olhar com os olhos da mente para ver o que você está falando para eu poder te responder. Então, assim, primeiro eu preciso ver, para depois eu responder ou agir. Então, eu aprendo vendo. Tem gente que aprende ouvindo, né? Você ouve uma música, você ouve um texto, você ouve. Aquilo ficou gravado, você vai aprendendo. Quanto mais fala, mais você aprende. E tem gente que aprende manipulando, né? Mexendo, sentindo, né? Pessoas que gostam de dinâmica de grupo, né, normalmente elas aprendem sentindo, vendo, fazendo, né? O cara gosta de fazer, gosta de manipular. Então, assim, eu acho que essas coisas são importantes sempre para a gente poder entender, pô, como é que eu vou ensinar esse negócio para minha equipe? Mas eu tenho um auditivo, um sinestésico e tenho um visual. Aí você usa os três recursos. Você faz a apresentação de slide, ó, visual, você bota falando, é o auditivo, e você faz uma dinâmica de grupo para o cara poder fazer aquilo que você está ensinando. Você pegou o sinestésico. Então, assim, usar essas regras, esses processos, para facilitar o aprendizado das pessoas, para facilitar o seu aprendizado. Né? Eu acho que isso cabe bem num processo de formação de equipe, né? Como a Azul falou, se a minha equipe for muito mais visual, aí você pode usar mais o visual, mas lembra que se tiver um ali que seja auditivo, esse cara vai estar insatisfeito, porque para ele não ficou claro. Se tiver um ali que é sinestésico, ele vai estar insatisfeito, porque ele não entendeu. Tá? Você falou de cor, mas aí você vai ter que falar que a cor provoca um sentimento de paz. Esse azul me dá paz. Esse azul é confortável. Aí ele vai entender. Né? Então, são as regrinhas aí que você precisa ter nesse princípio. A gente está falando de um princípio de PNL, tá? Porque tem muito mais coisas. Isso é só, tipo assim, é básico. Ou você entende isso, ou você já não avança muito, né? Ok? Enquanto a gente fala de perfil comportamental, a gente já vai indo para o lado do autoconhecimento, e quando você faz uma análise, você vai se entender. Tem muita gente que talvez aqui nunca tinha percebido ou perguntado qual que é, por onde que eu aprendo, por onde, né, que é melhor eu ter esse aprendizado toda a vida, não é nem aprendizado de escola, aprendizado da vida, como é que, o que mais me desperta? E por isso que às vezes tem alguma matéria, alguma disciplina que a gente está estudando na escola, ou mesmo em faculdade, né? Assim, não importa qual que é o grau. Você, nossa, eu estou com tanta dificuldade, será que você está com dificuldade ou porque você está... A forma como você aprendeu é do jeito que você não está acostumado, que você não está preparado, que não é o seu jeito. Exatamente. Provavelmente é isso. Então, e quando a gente fala de inclusão, de diversidade, é isso que a gente precisa, é estar entendendo o que vai ser feito. Quando a gente fala de trabalho em equipe, hoje a inclusão é algo que é difícil passar um dia que a gente não encontre com alguém que tem alguma necessidade, que tem alguma deficiência, que tem algo que vai te despertar, que é diferente de você. E aí, como que você vai incluir, como que você vai estar fazendo isso? E trabalhando em equipes, e trabalhando em empresas, e trabalhando na sua casa, não importa. Nós precisamos cada vez mais entender que trabalhar em equipe é entender o outro, respeitar o que o outro sente que está fazendo, parar de julgar se o outro está preguiçoso, se o outro está isso ou está aquilo. Por quê? Será que todos os dias, todos nós acordamos com aquela vontade incrível de trabalhar? Que nós estamos engajados com a empresa todo santo dia? Será que a gente vai conseguir estar bem se nós temos dias que tem vontade de explodir, de ficar escondidinho, de ficar isolado? Por que o outro também não tem direito? Então, não é julgar, é entender cada um e ver o que pode apoiar, e apoiando, está tudo bem.
Eu acho que a equipe, a gente tem que pensar muito nisso, em apoiar. Isso, isso. Mas, ó, a gente teve algumas coisinhas boas de equipe aqui, né? Uma delas é você tentar se entender em que degrau você está, se você está na consciência, está no comprometimento, se você está no engajamento, se está na inspiração. A outra coisa que você falou também foi 4 passos, como é que é? Quais são aqueles 4 passos que você deu logo no início? Que você, o último é o dinheiro, né? Primeiro é o engajamento. Isso, é o último dinheiro. Fala. É isso, você pode tentar descobrir onde é que você está. Você está fazendo pelo engajamento, pelo dinheiro, pelo que você está fazendo, né? Como é que você está se comunicando com as pessoas, né? Se você está tentando entender quais são as formas de comunicação dela, ou se você está fazendo sua forma de se comunicar independente do outro, né? Ok? Como é que você aprende? Se você aprende escutando, se você aprende vendo, se você aprende fazendo, tá? Como é que é o seu problema? Dica pra caramba aí hoje, hein, Zuleika? Tá? Com certeza. E você sabe que é o que eu vejo assim. Foi o que você falou, às vezes a gente quer trabalhar sozinho, a gente não quer trabalhar com equipe. E aí também tem a questão, por quê? O que está por trás disso? Se é algo que você já fez e não deu certo, se é algo que você acha que você faz mais rápido que os outros, se você prefere que alguém confira do que você ficar explicando o que você tem que fazer, que seu pensamento não vai dar certo. Eu aprendo muito, eu faço muito escrevendo. Só quero esse instinto alto e anota. Tudo sinestésico. E a questão é, depois que eu fiz, se eu não anoto, se eu estou assistindo alguma coisa, não deu para anotar nada, o que eu tenho que fazer? Na hora que eu paro, eu tenho que fazer um resumo do que eu ouvi. Senão, eu já esqueci. Eu esqueço com muita facilidade. É uma característica do sinestésico? Mas como que eu sei disso? Porque eu fui atrás do meu autoconhecimento. Exato. Porque se eu não for, eu posso achar, a palestra foi chata. Não tinha nada para aproveitar. Será? Então, quando a gente fala de perfil, fala de autoconhecimento, para a gente poder ajudar a equipe, em primeiro lugar, a gente precisa entender. E pode ser que seja só porque aquele dia você está afim de ficar sozinho. Aconteceu alguma coisa ou não aconteceu nada, você não acordou, você não dormiu bem, você não acordou bem, você está com alguma sensação que você não sabe o que é respeitar a própria emoção e direcionar esse caminho aí do trabalho em equipe, que vai ser sensacional. E eu acho que a última coisa que eu quero assim, falar, daqui a pouquinho já vai terminar nosso tempo. Quando a gente fala de trabalho de equipe, o papel do líder é sempre, todo dia, toda hora, todo instante, relembrar qual que é o foco. Se você está em dúvida do que você tem que fazer, pergunta para o líder, qual que é o foco nosso desse mês, dessa semana, desse ano? Porque ele vai saber qual que é o objetivo que tem, qual que é a meta que tem que estar, para você, se você se distanciou, se foi por procrastinação, por preguiça, porque desviou o pensamento, pensando em outras coisas, volta para o foco, porque daí a sua equipe sempre vai estar alinhada para atingir a meta da empresa, que afinal de contas, é ela que paga o nosso pão de cada dia. Então, a empresa tem que estar sempre com as suas metas sendo alcançadas. E se o líder não souber? Aí, ó. E se o líder não souber qual é o foco? Você tem que contar com essa possibilidade, né? Então, assim, a minha regra é sempre assim, eu estabeleço meu foco. Se ninguém me diz o que é, eu vou estabelecer. Eu vou olhar o contexto, olhar o cenário, ver por que eu estou ali, onde é que eu estou, o que eu tenho que fazer, o que a empresa está precisando, eu vou estabelecer meu foco. Né? Porque se ninguém te fala, estabelece, pô. Tá? Não fica no vazio, não fica no limbo. Aí a gente pode falar de um assunto que você gosta muito, né? Qual é o foco dos jogadores de futebol, dos times de futebol? Termina um campeonato, o foco é o próximo. Termina não sei o quê, o próximo. Vai preparatório para não sei o quê. Ninguém precisa falar para ele, vai lá. Então, nunca perde o foco. É isso que faz com que a equipe fique mais produtiva, firme e, quem sabe, a caminho do engajamento. Isso. E se o seu foco não estiver de acordo com aquilo que a equipe está fazendo, se pergunta, né? Por que o meu foco está diferente? Né?
É a equipe que realmente não sabe, ou não tem, ou sou eu que escolhi um foco completamente errado, né? Então você avalia. Isso é o melhor. Antigamente a gente tinha um pensamento. Na época do Chave, porque eu não tinha nascido, a É gente, isso. a gente tinha um pensamento que começava a trabalhar numa empresa, e aquela empresa é ela que a gente ia ficar até se aposentar. Hoje Verdade. não tem mais isso. Se você está num local no qual você não está confortável, seus valores não têm a ver com aquela empresa, qualquer situação que aconteça, ou, eu vou até dizer mais, às vezes você tá, sabe qual que é o problema? É que a empresa é muito longe da sua casa. Aqui em São Paulo, às vezes, para um local perto, a gente demora 2 horas para chegar. São 4 horas entre ida e volta. Nossa, gosto Verdade. muito da empresa, Ah, gosto do que eu faço, mas o trânsito não dá. Ninguém está falando aqui para você pedir demissão e ir para outro canto, mas está falando que você pode se programar, se planejar. exatamente. Ou você vai mudar de endereço residencial, ou você pode encontrar outra empresa perto da sua casa. Aí vai ser uma escolha do que você quer fazer. Ou até mesmo, com aqui em São Paulo acontece muito, a pessoa aluga um quarto, um kitnet, Algo próximo, né? próximo, fica durante a semana lá, e no final de semana volta para sua casa. Existem alternativas. Se você sabe qual que é o seu foco, tem consciência daquilo que você quer, a solução aparece. Quanto menos se espera, você está passando em algum canto que está falando, aluga-se para a Isso aí. semana. Você tinha falado isso aí no início, isso é bom. Né? E aí a equipe... É o universo conspirando a favor, né? Você não via, mas agora você viu. Você tem foco, você vê. A física quântica explica isso cientificamente, como isso acontece, né? Os nossos neurônios aqui, quando a gente faz os treinamentos, a gente aprende isso, é isso aí. Muito bom. Xiaomi, bate-papo delicioso, adorei. Que bom. E bora lá, deixando Vai dicas lá. finais, indicação de alguma coisa, redes sociais, você já sabe o que fazer, já está acostumado. Bom, então, a rede social hoje vai melhorar, tá vendo? Tem meu nome aí, ó. Só botar Jaume Pereira, fica fácil de me achar nas redes sociais, né? Preferência, vai lá no LinkedIn, que é onde eu mais trafego, ok? É, em termos de dicas, eu acho que a gente já estabeleceu algumas aqui, né? Assim, veja qual o seu canal, descubra qual o seu canal, descubra qual o seu passo, em que degrau você está, o que é que te faz fazer alguma coisa, por que você faz, né? Qual o canal de comunicação seu, da sua equipe, né? Fale nos 3 canais, busque sempre incluir, como a Zuleika falou, as pessoas dentro do seu processo de comunicação. Acho que isso vai ajudar bastante você. Tá? E se tiver dúvida, manda um áudio para a Zuleika aí, a Zuleika fala comigo, manda um áudio para mim, sei lá, manda mensagem lá no LinkedIn, que a gente vai estar pronto para ouvir vocês. Né? Acho que o importante é isso. O papo, acho que foi legal, foi super de boa, Zuleika, obrigado, né, mais uma vez, e acho que vamos para o próximo, segunda-feira estamos juntos. Né? Okay. É isso aí. Obrigada, Xiaomi. E eu quero também Nada. deixar uma dica para Opa, vocês. boa. Bora lá? Bora lá. Olha só, eu vou citar um, e com certeza vocês vão lembrar de outros, vou citar um desenho animado, Shrek. Um ogro que vive na floresta e que acaba, durante a sua história, criando uma equipe para ajudá-lo em coisas Exato. inusitadas, e cada um do seu jeito, cada um no seu perfil. Eu não sei se você já algum dia, não sei se você já fez, Calvin, já Já fez vi. análise dos personagens desse filme? Pois é, num dos estudos que eu fiz, nós fizemos análise desse filme. Ficou super interessante. A gente ver as características ressaltadas de cada um dos perfis comportamentais que tem. É sensacional. E dá para ver muita coisa, né? Você analisa isso, você também começa a se identificar em muita coisa. Acho que isso é que é legal dessa história. Com De poder se certeza. identificar. Tá? Quem é você no filme de Shrek? A parte que a gente fala isso outro dia. Vamos lá, Pessoal, vamos lá. estamos aqui no final do programa. Quero agradecer aos ouvintes da Rádio Parreirinha. Estamos aqui toda segunda-feira, à 13h, no horário do Brasil. E dependente da região que você tiver e do fuso horário, você vai poder nos ouvir.
Somos da Cooperativa Conexão Novo Mundo, www.cooperativaconexãonovomundo.com.br e nosso Instagram, Cooperativa Conexão. Vem com a gente. Obrigada, gente. Até a próxima semana. Ah.